Você já ouviu falar na procissão das almas? Talvez alguém mais velho da sua família tenha mencionado isso sussurrando, ou talvez em alguma noite de vento forte, com os postes piscando, você tenha sentido um arrepio sem explicação. A procissão das almas não é apenas uma história contada para assustar crianças. Ela faz parte do folclore mais sombrio do Brasil e carrega um mistério tão profundo quanto a própria morte. E se eu te dissesse que há pessoas que garantem ter presenciado essa marcha silenciosa de espíritos? Sim, relatos reais, detalhados e assustadores. Mas antes de mergulharmos nessas experiências macabras, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa e compartilha com aquele amigo corajoso ou medroso. Preparado? Apague as luzes, aumente o volume e vem comigo. A lenda da procissão das almas é conhecida em diversas regiões do Brasil, especialmente em comunidades do interior. Também chamada de procissão dos mortos, essa história conta que, em certas noites, principalmente na quaresma ou nas madrugadas de finados, almas penadas vagam pelas ruas em forma de procissão silenciosa. Vestidas com túnicas brancas ou cobertas por mortalhas, essas figuras passam pelas estradas, ruas desertas ou trilhas esquecidas, carregando velas ou lamparinas fracas que tremem mesmo sem vento. Segundo a crença, essas almas são de pessoas que morreram de forma trágica, não foram enterradas com dignidade ou ainda têm assuntos inacabados no mundo dos vivos. E não pense que é só um desfile fúnebre. Quem tenta se aproximar, olhar diretamente ou, pior ainda, zombar da procissão pode pagar um preço altíssimo. A origem da lenda é difícil de localizar com precisão. Muitos estudiosos acreditam que ela veio com os colonizadores europeus, principalmente os portugueses, que trouxeram consigo tradições católicas fortemente ligadas ao culto dos mortos e ao purgatório. A crença popular dizia que à meia-noite, as almas saíam do purgatório para pedir orações, e por isso marchavam pelas ruas em silêncio, como se implorassem pela intercessão dos vivos. No Brasil, essa ideia se misturou com o sincretismo religioso e com o medo natural da morte e do desconhecido, formando uma tradição oral que perdura até hoje, especialmente em vilarejos onde a religiosidade é mais intensa e onde os mortos parecem nunca descansar em paz. Em várias regiões do país, a procissão das almas ganhou contornos próprios. No sul de Minas Gerais, por exemplo, há quem diga que a procissão é anunciada por sinos invisíveis e cheiro de vela queimada. Já no interior do Maranhão, moradores afirmam que ouvem passos ritmados e cânticos baixos vindos da mata. Ninguém vê quem canta. E todos que ouviram garantem a mesma coisa. A temperatura cai repentinamente, os animais somem ou ficam agitados, e a sensação de que algo te observa se torna insuportável. Há relatos de gente que desmaiou ao ver a procissão passar diante da própria janela, como se os mortos estivessem fazendo questão de serem notados naquele exato momento. Agora se prepara porque vamos entrar nos relatos reais. O primeiro vem de uma senhora chamada Dona Alzira, moradora do interior do Paraná. Ela conta que, quando era jovem, voltava de um baile com o irmão, por volta das 2 da manhã. Enquanto atravessavam uma estrada de terra, viram uma fila de pessoas caminhando lentamente no sentido oposto. Estavam todas em silêncio, encapuzadas, com velas nas mãos. Pensando que fosse alguma celebração religiosa, se afastaram para dar passagem. Mas, ao tentar acenar para um dos participantes, o irmão de Alzira percebeu que o rosto da figura era oco, como uma caveira negra sem olhos. As velas não produziam sombra alguma. Em pânico, correram para casa e juraram nunca mais sair tarde. No dia seguinte, perguntaram na igreja sobre alguma procissão e ouviram do padre apenas uma frase: "Vocês tiveram sorte de voltarem vivos." Outro relato, ainda mais perturbador, vem do sertão da Bahia. Um vaqueiro chamado Cícero, acostumado a dormir em sua pequena choupana no campo, afirmou ter sido acordado por um barulho estranho, como cantos gregorianos abafados. Ao sair da cabana, viu uma longa fila de figuras cobertas por panos brancos passando pelo pasto. O gado, geralmente inquieto, estava imóvel, como se petrificado. Cícero ficou observando, escondido atrás de uma árvore. Até que uma das almas parou e apontou na direção dele. No dia seguinte, ele amanheceu com marcas roxas nos braços, como se tivesse sido agarrado com força. Nunca mais dormiu sozinho naquela área. Um terceiro caso foi registrado em São João del Rei, em Minas Gerais, e é considerado um dos mais assustadores. Um grupo de jovens universitários decidiu passar uma noite em uma casa antiga próxima ao cemitério, por pura brincadeira. Levaram câmeras, lanternas, tudo pronto para uma noite do terror.
Mas o que era piada virou pesadelo. Por volta das 3 horas da manhã, um deles ouviu uma cantoria. Ao olhar pela janela, viram uma fila de pessoas caminhando lentamente no meio da neblina. As câmeras gravaram apenas sombras, mas no áudio registraram vozes sussurrando nomes, inclusive os deles. Um dos jovens nunca mais falou no assunto, outro abandonou a faculdade, e o terceiro tentou se justificar dizendo que tudo foi um sonho ruim. Mas as fitas com os áudios? Até hoje ninguém explica. Mas entre todos os relatos assustadores que cercam a procissão das almas, existe um em especial que causa calafrios até nos mais céticos. Esse caso aconteceu no interior de Pernambuco, mais precisamente em uma cidadezinha chamada Triunfo, conhecida por suas ladeiras cobertas de névoa e seu ar místico que paira entre as casas antigas. Foi lá que um rapaz chamado Joel, com pouco mais de 20 anos, viveu uma das experiências mais perturbadoras já contadas por moradores da região. Segundo relatos de familiares e vizinhos, Joel era um jovem saudável, alegre, e gostava de caminhar à noite pelas estradas próximas, sempre ouvindo música no celular e admirando o céu estrelado. Numa dessas caminhadas, em uma madrugada de Sexta-feira Santa, Joel saiu como sempre fazia, mas demorou a voltar. Quando amanheceu, ele foi encontrado descalço, com os olhos fixos, caminhando em círculos, repetindo baixinho que precisava seguir a luz e não ser deixado para trás. O mais assustador? Ele estava a poucos metros de uma capela abandonada, conhecida pelos antigos por ser um ponto de passagem da tal procissão. O que deixou todos perplexos foi que Joel, mesmo sem lembrar nitidamente de tudo, descreveu com detalhes uma marcha silenciosa, com figuras cobertas por mantos, todas com rostos ocultos, e velas que pareciam flutuar. Ele dizia que as velas piscavam como estrelas, e aquilo acalmava a mente. Os médicos da cidade não encontraram nenhuma explicação clínica ou psicológica plausível para o estado hipnótico em que Joel foi encontrado. Ele ficou assim por 3 dias, em silêncio, desenhando figuras em folhas de papel que depois foram comparadas com símbolos religiosos antigos usados em rituais de passagem. Segundo um benzedor local, Joel foi atraído pela energia da procissão e, por algum motivo, conseguiu vê-la. E o mais impressionante, quase foi levado. De acordo com o relato, quando alguém vê a procissão das almas com o coração aberto demais, pode entrar em transe e acabar seguindo aquelas figuras como se fizesse parte do cortejo. Essa é uma das razões pelas quais os antigos aconselham: se você ouvir passos na madrugada ou sentir cheiro de vela onde não há fogo, feche os olhos, reze em silêncio e jamais siga o som. Porque se seguir, talvez não volte. Esses relatos têm algo em comum. Todos que os vivenciaram afirmam sentir uma mudança no ambiente, como se uma energia pesada tomasse conta do lugar. A temperatura cai, o silêncio se torna ensurdecedor, e o tempo parece parar. A ciência tenta explicar como alucinação coletiva, efeitos do medo ou mesmo interferências ambientais. Mas quem viveu, garante que não foi imaginação. A procissão parece real demais, dolorosamente real. E quanto mais respeito você tem ao ver, mais chances de não ser punido. A lenda, portanto, não é só sobre espíritos vagando. É uma reflexão sobre o respeito aos mortos, sobre as pendências que deixamos na vida e como o esquecimento pode aprisionar uma alma. Muitos padres, pastores e médiuns relatam sentir uma presença quando falam sobre o tema. Como se as almas ouvissem, como se ainda esperassem algo. Rezar, acender velas, lembrar os nomes dos falecidos e não zombar da morte são atitudes que, segundo a tradição, afastam os perigos da procissão. Zombar ou rir dessas histórias seria como bater na porta do além e esperar que nada responda. E não pense que isso só acontece no interior. Em cidades grandes, em bairros antigos, há registros de aparições silenciosas em cemitérios ou ruínas. O problema é que na correria da cidade, ninguém presta atenção. Mas os que percebem, jamais esquecem. As almas podem estar em qualquer lugar, esperando, marchando em silêncio, invisíveis ao olho distraído. É como se elas carregassem não só suas histórias, mas a dor de terem sido esquecidas, ignoradas, apagadas da memória dos vivos. No centro dessa lenda está uma mensagem poderosa. A morte não é o fim para aqueles que são lembrados. Mas o esquecimento pode condenar uma alma ao eterno caminhar. Por isso, segundo a crença, a procissão nunca para. Cada vez que um novo esquecido é enterrado sem oração, mais um se junta à fila. A procissão cresce, lenta, em silêncio, enquanto nós, vivos, seguimos ignorando o que não vemos. Mas será que estamos realmente seguros?
Se você já ouviu passos à noite quando tudo estava trancado, se viu vultos em meio à neblina ou sentiu um cheiro de vela do nada, talvez você tenha cruzado o caminho dessas almas. E se viu, nunca mais vai esquecer. Mas lembre-se, nunca olhe diretamente nos olhos de um deles. E principalmente, nunca tente segui-los. Isso pode ter um custo alto demais. Agora me conta aqui nos comentários, você ou alguém que conhece já viveu algo parecido? Você acredita que essa procissão realmente existe? Ou acha que é tudo fruto da imaginação coletiva? Escreve aqui embaixo a sua opinião e, se tiver coragem, compartilhe esse vídeo com alguém que precise conhecer essa história. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias a gente volta com lendas tão misteriosas quanto essa. Obrigado por assistir até aqui e lembre-se, respeite os mortos, para que eles não precisem voltar.